E hoje, quando a gente fala de cuidados paliativos ou cuidado da pessoa, os tratamentos que existem para dar qualidade de vida para as pessoas que estão com doença crônica são muito avançados hoje, né? Então, a busca do conforto, a busca do alívio de dor, por exemplo. Só Uhum. que quando vai para o aspecto emocional, o sofrimento é diferente, né? É, E no aspecto psíquico, o sofrimento emocional, ele piora a condição física do paciente, né? Por conta do piora. estresse, que a gente vai falar aqui um pouquinho Piora ou sobre. melhora, né? Se você gerenciar bem, então por isso que todo adoecer físico, adoecer crônico, ele precisa de um acompanhamento psicológico também, né? Psíquico, Concordo. para que a pessoa possa interpretar aquilo que está acontecendo com ela. Dos principais caminhos para a gente obter essa resposta. Porque foi uma das perguntas que eu fiz lá no começo dos meus estudos. Por que que a gente adoece, né? Então, se a gente compreender a existência humana em três dimensões, né, que é a dimensão biológica, psicológica e social, a gente compreende que o ser humano ele é um ser complexo, né? Porque Muito. para eu existir, eu preciso ter uma condição biológica, ou seja, eu preciso ter um corpo, e esse corpo ele precisa funcionar em equilíbrio, que nós usamos o termo homeostase, né? E ele já é programado para isso, né? Quando a gente nasce, a não ser que a criança ali nasça já com alguma deficiência, com alguma limitação ou com alguma doença, o corpo ele já está programado para funcionar até o fim da vida, sem nenhuma intercorrência, desde que você dê a manutenção necessária, né? Que a gente Certo. está falando aí de alimentação, de exposição a toxinas e tudo mais. Então, a dimensão biológica é a compreensão de que nós temos um corpo e esse corpo tem limite. E eu Uhum. preciso fazer alguma coisa para que esse corpo funcione dentro de um equilíbrio. Certo. O próprio exemplo é, se eu estou com fome, eu vou precisar comer. Então, se eu já sinto fome ou se eu já sinto sede, quer dizer que eu já estou entrando em desequilíbrio e eu preciso fazer alguma coisa para que ele volte ao equilíbrio. Quando eu vou para a dimensão psicológica, a dimensão psíquica, eu compreendo que eu também sou feito de emoções, que eu também sou feito de sentimentos, né, de memórias, lembranças e da vida que eu tenho vivido. E quando eu vou para a questão social, é o equilíbrio que eu preciso ter naquele meio que eu convivo. Pode Uhum. ser o meio da família, pode ser o meio da comunidade, pode ser o trabalho. Então, desde que haja equilíbrio em tudo isso, eu não vou adoecer, né? Entendo. Eu vou viver uma vida tranquila. Só que isso é utópico, né? É É. quase impossível a gente chegar nesse nível de compreensão humana de que eu não vou aí tratar em algum momento com dificuldade aquele meio que eu estou vivendo, seja numa família disfuncional, seja num trabalho onde eu estou infeliz, que eu não gosto de fazer aquilo, seja não cuidar do meu corpo da maneira com que eu deveria cuidar, com uma alimentação saudável, com exposição, por exemplo, ao sol, com atividade física. Então, sempre que há um desequilíbrio, que eu saio dessa homeostase, eu vou adoecer, né? Esse adoecimento ele pode ser psíquico, quando a gente vai para as psicopatologias, ou esse adoecimento, que na maioria das vezes, ele vai ser biológico. Uhum. Então, na psicossomática, a gente usa um dos principais lemas quando a gente fala de adoecimento, a gente sempre fala que o corpo adoece para que a alma possa se curar, né? Uhum. Ou seja, o que que seria a alma, como você bem trouxe, né? A alma é a psique, é a essência humana, né? É a nossa essência mais pura, mais verdadeira, a nossa essência empática. Jung chama do self, né? Ele trouxe esse conceito do self. Ou seja, existe uma essência nossa que compreende que tem alguma coisa errada, né? Uhum. Seja no corpo, seja na própria mente, ou seja no meio social, a relação que eu tenho com as pessoas. Então, quando essa nossa essência tem compreensão de que isso é inconsciente, né? Isso não está na consciência, ela vai buscar ajuda, né? Ela vai buscar tocar o nosso corpo para que a gente passe a ter uma compreensão, né? Ou Uhum. pelo menos vá buscar ajuda
para que a alma se cure também, porque tem algo adoecido dentro de nós, né? Dentro da nossa mente, dentro da psique, e por isso a psicanálise, porque eu tenho aí o próprio inconsciente se manifestando. O que que você pensa sobre isso? Se a gente falar da genética, a gente está falando de um código que foi escrito para a gente existir. Certo. Então, todos os seus aspectos, os meus aspectos, desde a cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, tudo é definido pela genética. Então, se a gente pensa assim, esse código ele vai sendo repassado, Certo. né? Eu brinco, a máquina antiga de Xerox, né? A gente ia lá e tirava a cópia. Qualquer doença que os seus ancestrais tiveram, ela está definida, ela está marcada, a gente chama de marcador genético, ela está no seu código. Certo. Então, hoje a gente sabe que pelo menos até 5 gerações atrás, e a gente está falando de muita gente, se olhar pelo seu lado, a sua mãe, pelo lado do seu pai, Sim. qualquer doença que eles tiveram ficou marcada, ficou geneticamente registrada nessa fita, nesse código. E esse código ele vai sendo repassado. Certo. Algumas doenças você percebe, né? Tem médico que às vezes, os avós, os tios tiveram, e aí os médicos falam, a partir dos 40 anos, a partir dos 30, a partir dos 50, é comum aquela doença se manifestar. E a pessoa fica esperando a vida toda. Bom, se todo mundo teve uma doença, uma cardiopatia, se todo mundo teve um câncer a partir dos 40, então eu fico ali esperando eu ter 40 anos para que aquela doença se manifeste, né? É, esperando no conceito. A pessoa não sabe muito bem o que fazer, ela não sabe que ela pode se defender daquilo, ela não sabe que ela pode criar elementos, como você bem falou. Se esses genes estão em mim, e a epigenética traz muito isso, se em algum momento eles foram ligados, o que a epigenética descobriu hoje é que eu também posso desligar. Né? Se eu permitir que eles foram ativados, vamos usar esse termo mais comum, eu também posso fazer alguma coisa para não permitir que eles sejam ativados. Né? E quando a gente vai para o aspecto emocional, para o aspecto do estresse, isso está diretamente conectado. Tanto é que as principais vacinas que a gente tem hoje, a própria vacina do Covid, que está sendo utilizada a tecnologia hoje para outras doenças, inclusive o câncer, o ano passado, esse ano, já está tendo assim evoluções significativas que você vai tratar a genética da célula. Você não vai mais tratar o tumor, você não vai fazer cirurgia, você não vai usar quimioterapia. Você vai dar uma vacina. Essa vacina possui um código genético que vai lá no gene da célula, ela tira aquele pedacinho que é o RNA mensageiro, né? E ele simplesmente troca. Então eu falo assim: você está produzindo, agora eu não quero que você produza mais esse tipo de célula, e o organismo para de produzir. Foi assim que a gente praticamente se livrou do Covid, né? Uhum. A gente mandou a informação Direto. diretamente dentro do núcleo da célula na fita genética. E é assim que a gente compreende. Então, quando eu falo de adoecimento psíquico, as pessoas muito questionam, né? Mas e as doenças genéticas, né? Sim, a gente não pode ignorar. Mas o fato de alguém ter tido na sua família não quer dizer que obrigatoriamente você vai ter. A questão é, o que que eu preciso fazer para essa doença não se manifestar? Né? O que que eu Uhum. preciso fazer para que, se ela se manifeste, eu identifico ela muito mais precocemente, aí há uma forma muito mais rápida e mais efetiva de se tratar.